Apocalipse. Texto e comentário. Leitura facilitada. Por Mauro Odorício. Canal Leconde. Capítulo 10. O anjo com o pequeno livro aberto. Antes do último toque de trombeta, um anjo bom é portador, por parte de Deus, de um pequeno livro. O que foi assumido pelo Cordeiro é chamado de livro. Este é denominado pequeno livro. Deverá ser devorado. É doce e amargo ao mesmo tempo. Trata-se do Antigo Testamento. Mesmo limitado, amargo, em confronto com o Novo Testamento, é um grande dom de Deus, doce, ao ser humano. O Senhor, todavia, não se daria por vencido, nem abandonaria a obra de suas mãos, principalmente o gênero humano, criado em graça e santidade. Enviaria a semente da salvação. Vi então outro anjo vigoroso descer do céu revestido de uma nuvem, mostrando vir da parte de Deus, que também as usa como sinal de sua presença. E ele estava com um arco-íris em torno da cabeça. Um outro sinal divino, o da aliança com os descendentes de Noé no Antigo Testamento. Seu rosto era como o sol, trazendo um pouco da luz que envolve o Senhor, como veste, e as suas pernas eram como colunas de fogo, precisamente como as que guiavam o povo de Deus pelo deserto, revelando a presença divina. Segurava na mão um pequeno livro aberto. Não era o livro que só o Cordeiro podia abrir. Chamou-me a atenção o fato de ser um livro pequeno e de estar aberto. O do Cordeiro estava fortemente lacrado com selos. O anjo mostrou seu poder e sua grandeza. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e começou a clamar em alta voz, como um leão que ruge, fazendo-me pensar no que dirá o profeta. Quando clamou, os 7 trovões, ou seja, a suprema divindade, ressoaram. Quando os 7 trovões, a saber, Deus Todo-Poderoso, cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões, e não escrevas. Não deveria escrever por se tratar da revelação antiga. Quando da nova aliança, receberia ordem diferente. Obedeci, como fará o profeta. Então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu, no gesto típico de quem jura, precisamente como acontecerá ao profeta, e jurou, como se cantará ao Senhor, por aquele que vive pelos séculos dos séculos, isto é, o que não tem começo nem fim, que criou o céu e tudo o que há nele, a terra e tudo o que ela contém, o mar
e tudo que encerra, que não haveria mais tempo. O dia decisivo está próximo. Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o mistério de Deus, e estará estabelecido o reino do céu, de acordo com a boa nova que confiou a seus servos, os profetas. Está próximo o tempo previsto pelo Criador, a plenitude dos tempos. Então a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse: Vai e toma o pequeno livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro, e ele me disse: Toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como o mel. O profeta passará por uma experiência parecida. Devora a palavra que anunciará, e esta lhe é doce como o mel. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e o comi. De fato, em minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de eu ter comido, amargou-me nas entranhas. Entendi que o pequeno livro era rico, mas tinha suas limitações. Era uma mensagem de salvação. Por isso ele me foi doce como mel, na boca. Mas em vista de uma outra mensagem mais completa e definitiva, ele revelou-se limitado. Por isso me foi amargo no estômago. Na antiga aliança se ordenava e preparava a nova, a definitiva. Numa palavra, Cristo substituiria Moisés para todo o sempre. Então foi-me explicado: urge que ainda profetizes de novo a numerosas nações, povos, línguas e reis. Minha missão não terminara ainda. Ser-me-ia dado conhecer novas luzes, outras revelações a serem levadas a toda a humanidade. 11º capítulo. Triunfo das testemunhas de Cristo. São apresentadas veladamente duas testemunhas, Moisés e Elias. Assassinados, os corpos permanecem insepultos, expostos ao vilipêndio público. Todavia, depois de meia semana, ou 3 dias e meio, são glorificados perante os olhos de todos. Moisés e Elias representam a lei e os profetas, ou, mais concretamente, o Antigo Testamento. Antes disto, porém, o templo é medido, o que significa limitação, e será entregue aos pagãos. Isto tudo mostra o fim do culto judaico. Estas catástrofes todas são por um tempo limitado, meia semana. Depois aconteceria a intervenção salvífica de Deus na história. Será anunciada com o toque da última trombeta. Foi-me dada uma vara de medir, uma trena, semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com seus adoradores. Algo semelhante será contemplado pelos profetas ao se delimitar as dimensões do templo futuro, substituindo o que seria destruído pelos babilônios. O fato de ser medido me fez compreender que o santuário chegara ao seu fim. Deduzi daqui que o templo e o culto judaico como tais não eram reprovados pelo Senhor. Todavia, embora santos, estavam com seus dias contados. Quantas vezes o culto seria interrompido e o templo profanado por invasores? Não se defendiam, não se bastavam a si mesmos. Tornaram-se impotentes. Portanto, nada também poderiam fazer pelos outros. E não faltaram desvios e profanação. Isto pré-anunciara que a partir de um determinado momento não existirão mais. Cessaram para sempre,
sendo substituídos pelo verdadeiro templo, pelo verdadeiro culto. Templo e culto perenes que não serão exclusividade de povo algum, mas abertos a todas as raças, e que verdadeiramente serão de suma valia para a humanidade. E continuaram. O átrio fora do templo, porém, ao qual já tinham acesso também os pagãos, deixa-o de lado e não o meças. Foi dado aos gentios, que hão de calcar aos pés a cidade santa por 42 meses, isto é, meia semana de anos. A ordem me dizia simbólica, mas claramente, que o templo e o culto judaicos, válidos numa época transitória, serão substituídos na nova aliança que se aproxima. Os 42 meses, equivalente a 3 anos e meio ou meia semana de meses, num total de 84, de pronto evocaram a meia semana do profeta, tempo, 2 tempos e meio tempo. Época difícil, de abominação, de opressão sem limites. A cidade será calcada aos pés, mas depois virá a salvação. Assim, templo e culto, tantas vezes profanados e interrompidos, serão substituídos pelos definitivos, não materiais, mas espirituais, e abertos a todos os adoradores. As potências satânicas serão cerceadas na liberdade plena de agir. Será então revelada a salvação de Deus. Já se estava no fim do tempo de provação e espera. Não me falaram apenas da riqueza e da limitação, quer da revelação da primeira aliança, representada pelo pequeno livro doce e amargo, quer do templo e do culto dessa mesma época. Tinham mais a revelar. Mas incumbirei as minhas 2 testemunhas, ajuntaram, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. Exercerão seu ministério na penitência, no sofrimento. Notei logo que essa quantidade de dias corresponde novamente aos 42 meses, ou meia semana, tempo no qual as nações calcarão aos pés a cidade santa de Jerusalém. Algo havia em comum entre essas 2 últimas revelações. O período era igualmente de luto e de sofrimento. São eles as 2 oliveiras e os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor da terra, que, na visão do profeta, serão Josué e Zorobabel, mas que se revelaram a mim nas pessoas de Moisés e de Elias, lídimos representantes da lei e dos profetas, os quais, com palavras e com a própria vida, testemunharão o Senhor, preparando a vinda do Cordeiro. Se alguém lhes quiser causar dano, sairá fogo de suas bocas e devorará os inimigos. Como palavra de Deus, a lei e os profetas são intocáveis, embora Moisés e Elias possam passar pelas vicissitudes humanas. Com efeito, se alguém os quiser ferir, cumpre que assim seja morto, como acontecerá no sacrifício do Carmelo. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante os dias de sua profecia, conforme será feito ante Acabe. Tem poder sobre as águas, para transformá-las em sangue, segundo acontecerá ante o empedernido faraó, e de ferir a terra, sempre que quiserem, com toda sorte de flagelos, ante os egípcios. Moisés e Elias serão coerentes com o que pregarão. Pela lei e pelos profetas, a saber, pela palavra de Deus, anunciarão aquele que chegará para a salvação definitiva. Pagarão com a vida, como tantos que testemunharão a palavra. Mas, depois de terem terminado integralmente o seu testemunho, a fera que sobe do abismo, aonde fora precipitada, lhes fará guerra, os vencerá e os matará. Parece ser o fim de tudo, até de seus anúncios.
Seus cadáveres jazerão na rua da grande cidade. Vale dizer, Jerusalém, que se chama espiritualmente Sodoma por sua corrupção e Egito por sua opressão, e onde o seu Senhor foi crucificado. Os corpos das duas testemunhas serão profanados, porque insepultos. Não somente eles, mas também a mensagem que trarão será vilipendiada. Muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio, o simbólico tempo de meia semana, e não permitirão que sejam sepultados, passando assim por todas as ignomínias. Eles e suas mensagens serão considerados dignos de todo desprezo. Os habitantes da terra, ou melhor falando, todos os que se opõem ao plano do Senhor, alegrar-se-ão por causa deles, felicitar-se-ão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento, a começar pelos seus compatriotas, os maus judeus. Mas, depois de 3 dias e meio, um sopro de vida, vindo de Deus, os penetrou. Algo parecido acontecerá na criação quando o Senhor assopra para dar a vida ao ser humano. Puseram-se de pé, recebendo algo da vida especial do Cordeiro que, degolado, permanece ereto, e grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Descobriram que o Todo-Poderoso estava com eles e que estava próximo o dia de Javé. Ouviram uma forte voz do céu que dizia: "Subi aqui!" Receberiam a veste cândida devida a todas as testemunhas. Seriam glorificados ante seus perseguidores. Subiram então para o céu numa nuvem, um dos sinais da presença divina, enquanto seus inimigos os olhavam. A natureza se manifestaria então. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto. Caiu 1/10 parte da cidade e pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais, aterrorizadas, deram glória ao Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça, ou o segundo ai, e eis que depressa sobrevém a terceira. Última trombeta, o fim. No último toque de trombeta, o mistério de Deus está consumado, e a realeza do mundo passa para o Senhor e seu Cristo. Isto aconteceu com a paixão de Jesus. O mal foi vencido, sendo que será destruído na parousia. Então, este setenário, como o livro todo do Apocalipse, não anuncia o fim do mundo, e sim o drama salvador do Calvário, ponto alto na vida de Jesus. O 7º anjo tocou a trombeta. Ressoaram então no céu altas vozes que diziam: "O império do nosso Senhor e de seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo. O maligno que imperava na face da terra foi destronado. Cristo ocupará seu lugar e reinará pelos séculos dos séculos." Esta vitória é em virtude de sua paixão e morte. Chega pela cruz o reinado messiânico. Este generoso mistério de Deus merecia uma especial celebração litúrgica. É o que acontece no céu. Os 24 anciãos, que se assentam nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se de rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: "Graças te damos, Senhor, Deus dominador, que és e que eras, porque assumiste a plenitude de teu poder real. Começa o reino messiânico. Tudo e todos são libertos das potências malignas vindas do abismo. Terminou o domínio satânico. Irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a tua ira e o tempo de julgar os mortos,
de dar a recompensa aos teus servos, aos profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Serão destruídos os destruidores da terra. Mal terminar a liturgia celeste, o céu se manifesta ante o espetáculo que aconteceria. Abriu-se o templo de Deus no céu, modelo para o que estará em Jerusalém, e apareceu no seu templo a arca do seu testamento. Consequentemente, o santuário terrestre terá o véu rasgado de alto a baixo ante o mistério que acontecerá. A arca da antiga aliança ficou exposta aos olhares profanos, inutilizada. Começa a nova aliança, definitiva. Em sintonia com o céu, também a natureza se manifesta teofanicamente. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e forte saraiva.